agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast Sobre Canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre o processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é @JeffSouza no Instagram e no Twitter. O entrevistado de hoje é o Mike Túlio. Ele é cantor e compositor, tem um projeto chamado Outro Eu, que é um dos destaques da nova música brasileira e eu particularmente gosto muito. Eles tiveram exposição nacional com o Superstar na Globo, gravaram já com a Sandy, com a Ana Vitória, e estão trabalhando no próximo disco. Conversando sobre seu início, sua carreira, seu processo de criação e tudo que envolve fazer a música que ele faz. Foi um papo super legal e eu espero que vocês gostem. Com vocês, Mike Túlio. Tô recebendo aqui no podcast o Mike, do Outro Eu. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, Jeff. Pô, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui sendo convidado para o teu podcast. É meu primeiro podcast da vida. Sério? Ah, que massa. Então, Pô, obrigadão pelo convite. Ah, eu tô feliz que tu aceitou, cara, porque o teu projeto, assim, é uma coisa que eu realmente gosto, assim, eu escuto muito o trabalho de vocês, assim, desde a época do Superstar e tal, então foi super massa, assim, terem aceitado esse convite aí e a gente tá batendo esse papo aqui agora. Massa. Pô, valeu. Eu que agradeço. Pra começar, então, a pergunta às vezes é um pouco difícil, às vezes é um pouco fácil, mas eu quero saber. Quem é você? Quem sou eu? Caraca. Eu sou o Maicon Dantas Túlio da Silva, de Nova Iguaçu. Que massa. E que faz música, que trabalha com música, que virou o Mike depois de um tempo, e um outro eu também nesse mesmo período. Que massa. Tudo ao mesmo tempo, assim. Então, eu acho que... Eu não sei se isso me representou muito bem, mas eu acho que seria mais ou menos essa vibe, assim. Como a música surgiu na tua vida? Então, a música, pra mim, ela surgiu... Ela sempre esteve por aqui, assim. E eu, desde muito pequenininho, assim, eu tive uma relação com música muito grande, assim, muito forte, eu acho, assim, de uma coisa com esse negócio de audição. Eu sempre gostei de, sei lá, de super-heróis, tipo massa. Demolidor. Eu curtia Que muito, massa. porque ele via tudo através do som, assim. Sim. E a audição dele era bizarra, e aí teve... Enfim, várias coisas, assim, tipo, o Ciclope teve uma época que eu me amarrei nele, porque ele fez demais, um treinamento cara. sem enxergar, então era muito... eu achava muito maneiro, e eu ficava nessa criança, assim, ouvindo, Que legal. tipo, diferenciando o passarinho do cachorro, sempre tive essa coisa meio... com a audição, sempre achei isso muito maneiro, assim, não sei porquê, velho, é uma viagem muito de... sei lá, não sei porquê mesmo, meio aleatório, né? Mas eu tinha essa coisa. E aí, meus familiares, meu pai sempre curtiu Legião, sempre curtiu Kid Abelha, sempre curtiu música, assim, pra caramba, assim. E eu ouvia muito, e eu fiquei fissurado quando era pequeno, Legião. Aí eu lembro de eu ouvindo Oasis, assim, tipo, muito assim, tipo, apaixonadíssimo, assim, por ninguém. Pode crer. Tipo, numa nostalgia que eu não sei se é uma paixão, se é, eu não sei, velho. É uma dor que eu sinto no meu coração. Até hoje que eu tenho essa parada. Que massa. Com várias músicas, assim. Então, tipo, sempre quando eu me apaixono, assim, pela música, eu sinto isso, assim. Que massa. E eu tento buscar essa parada nas minhas músicas, a mesma coisa, a mesma sensação, assim, de... Caraca, tipo, como assim o cara falou isso, tipo, fez isso e cantou desse jeito nessa música, sabe? Que massa. Então, eu acho que desde pequena a música teve por aqui, assim. E com 15 anos eu comecei a tocar a bateria. Tinha algum músico na tua família já ou não? Não.
Foi o primeiro. Nenhum músico na minha família, todo mundo afinadinho, assim, a galera até canta. Cantava no videokê lá. Que massa. E aí, o videokê foi inclusive uma das coisas que me ajudou muito a querer essa coisa de música, que eu cantava quando eu tinha uns 9, 10 anos, assim. Aí parei um tempo de cantar e aí voltei a cantar com 15. Ai, que massa. Mas aí tu começou tocando bateria. Aí eu... Que massa. Exatamente, eu parei de cantar nessa que na adolescência ali eu gostei de uma menina. Eu era uma criança muito... Eu acho que essa vai responder também a primeira pergunta. Assim, né? Eu era uma criança muito apaixonada mesmo, cara. Eu ficava muito nessa coisa, não sei porquê, velho. Eu sentia essa coisa, assim, ficar meio apaixonadão, assim. E aí... Eu gostava de uma menina que ela não gostava que eu cantava. Nossa, como assim? No videokê, assim, aí eu cantava, ela falou, cara, cantar, você fica cantando aí eu Caraca. Fiquei mal, eu lembro que eu fiquei mal com essa história, assim, eu parei de cantar, comecei a achar cantar meio idiota, assim. Nossa, que loucura. E aí foi na época de mudança de voz, e aí eu voltei com 13, 14 anos, assim, a querer tocar, assim, a gostar de música, assim, muito. E aí eu ficava nessa coisa de bateria. Aí um amigo meu era da igreja, me chamou, aí eu fui lá. E aí comecei a tocar bateria. E aí comecei a estudar bateria num centro de música lá em Nova Iguaçu. Que massa. E aí foi indo e eu. Eu tô aqui agora. Que massa. Fui fazendo bateria, depois teclado, depois voz, voltei a cantar de novo. E aí comecei a compor, mesmo tocando bateria num sacano de teclado, assim, eu compunha as músicas da minha banda, eu tinha uma banda de metal, assim. É isso que eu ia te perguntar, você teve banda no colégio? Tive. Uma banda de metal. Meu Deus. Quando eu voltei a tocar com 15 anos, mais ou menos, assim, eu comecei a tocar bateria, né? Aí eu virei baterista, eu queria ser o bateria. Eu curtia muito Dream Theater, muito. Ah, que massa. Meio fissurado, assim, e no Mike Portnoy. Que massa. E aí, grande parte, por causa disso, meu nome é Mike. Ah, que louco, que massa. Que a galera começou meio que me botar apelido, assim, o Mike, não sei o quê. E aí eu tocava batera, e não por conta do total, assim, mas ficou essa coisa meio Mike, por causa do Maicon e Mike Portnoy, sabe? Sim, que massa. Aí ficou, aí eu adotei isso, assim, tive várias crises depois, assim, e aí, mas é isso, né? Mas e aí no colégio, vocês tocavam só metal ou tinha mais alguma... Começou Cara, um pop não, rock, era só metal, velho. Era só metal. Eu em casa tocava tudo, assim, sozinho, que eu botava o som alto, assim, ficava tocando tudo, né? Eu curtia muito na época, era muito... era a época do Evanescence, era a época do... pode crer. Cara, de tudo, assim, né? Do Blink, de tudo, velho. Eu via muito. Pode crer. E aí, como é que foi essa transição de, tipo, de ser baterista de uma banda pra começar a fazer as tuas músicas e tal? Então, eu tinha essa minha banda de metal que não saía de casa, que era só ensaiava, que eu comecei a compor coisas sendo baterista. E aí eu queria fazer a música, eu ficava pirando assim, fazer música, e eu vi que eu tinha essa vontade, assim, eu falei, cara, isso é uma vontade que eu tenho, real, uma coisa que eu queria aprender a fazer, que eu acho maneiríssimo. E aí, até que saiu uma música, porque tinha saído uma música, e aí eu reparei, falei, caraca, talvez eu consiga eu tenho essa habilidade, sei lá, de alguma forma eu consigo fazer a parada rolar aqui da musiquinha. Aí eu comecei a entender sobre composição, vi que era uma coisa estudável também, uma coisa que Tu lembra da primeira música? Ai, cara, lembro, mas... Cara, não lembro muito mais ou menos, assim, muito... Mas tu lembra, assim, tipo, o porquê que tu fez ela, assim, o que tu tava pensando quando tu fez ela e tal? Cara, era uma coisa de... Cara, não lembro, velho. Real, assim, era uma coisa meio... Porque a gente tava fazendo a letra em inglês com um amigo meu, e ele tava mais, assim, na letra, só que eu não conseguia fechar a música. Ah, tá.
Eu falei, cara, mas essa parada tá tranquilo, tipo, tem que fechar, tá tranquilo, dá pra fechar isso aí. E aí, tipo, meio que eu organizei as letras e a gente ficava cantando, mas era uma coisa muito de libertação, assim, era uma coisa meio meio Evanescence. Pode crer. É isso, cara, sobre isso eu acho que é isso. E foi aí que eu comecei a compor, assim, de entender a compor, assim, que eu podia compor, aí eu comecei a tocar violão, comecei a tocar piano, aí eu comecei a me aprofundar mais, assim, em compor de verdade. Quando acabou essa banda, eu tive outras bandas, não sei o que, fui aprendendo, fui vendo, assim. E aí acho que o John Mayer foi o cara que mais me deu esse estalo, assim, sabe, do violão e voz, assim, e canções, o cara que compõe, caraca, Sim. O cara compõe mesmo a vera, as músicas dele e só musicão, e tipo, como é realmente o cara consegue fazer músicas maneiras, assim, cara, não, tem como fazer isso, entendeu? Tipo, eu sinto as coisas, eu tenho vontade de falar as coisas, eu tenho e aí eu comecei a escrever, a meio que montar o meu próprio processo, assim, porque tu vê, eu vou falando as coisas aqui, é uma coisa de uma época, daqui a pouco vem de outra, assim, minha cabeça é meio randômica, assim. Eu tô acostumado com Dark. Aí, tá ligado? Dark, sério. Então, tô ligado. Vamos fazer Nossa, assim. exatamente. Funciona. Mas é legal isso, cara. É legal ir construindo esse teu personagem, assim, porque é muito massa ver essa transição, tipo, de ter uma banda de metal, de ser um baterista, pra chegar onde tu chegou hoje, que é um cara com violão, tipo um cantautor, que eles chamam, né? Tipo um cara que, apesar de ter... Apesar não, mesmo tendo a tua dupla, né? Mas tu é um cara que tem esse lance do violão e canta as tuas músicas, né? É muito massa construir essa trajetória, assim. Não, eu acho, cara, assim, tipo, eu ouço até hoje, de vez em quando eu paro pra ouvir aqui uns Liquid Tension aqui, uns Dream Theater, assim, então ficou nostálgico, assim, mas Sim. Foi uma coisa que eu fui reparando, assim, em mim, que eu fui muito batera por um tempo, depois eu fui muito tecladista, depois eu fui estudando, assim, a Vera, assim, caraca, tem que tocar maneiro isso aqui. Aí eu comecei a ver que, tipo, caraca, esse negócio de canção é uma coisa que fura o coração de todo mundo, assim, sabe? Tipo, e a canção é uma coisa muito... É meio que o resumo do que eu pensava, assim, que eu toco, eu me sentia várias partes, eu me sentia aprendendo as engrenagens da música, sabe? Tipo, massa. De aprendendo a harmonia, aprendendo a tocar os instrumentos e tal, e eu acho que a canção meio que fecha o pack, assim, sabe, de tudo, assim, mas eu acho que é isso, assim, você tem pra mim foi muito importante essa escola do metal, do virtuosismo, essa coisa toda, assim. E eu entendi que isso tudo tem um papel importante pra caramba também, sabe? No aspecto, tipo, de você acessar as pessoas. Mas pra mim, acessar as pessoas era o mais... e continua sendo, assim, eu acho que é o mais importante de tudo. Você acessar as pessoas mesmo, as pessoas ficarem emocionadas. Você conseguir fazer a galera ficar emocionada. Sim. Em 2 minutos daquele momentum que você tá tocando, ou que você tá ali, tipo, é um período de tempo de 2 minutos que você, com uma canção, você pode levar a pessoa a pensar várias coisas, que você nem sabe o que elas estão pensando, isso é maneiríssimo, é muito sabe? louco, né? Tipo, sei lá, acho que isso é meio que... Viajei muito, mas Não, mas é bom. Eu me amarro demais nisso. Sim, e nesse processo aí que tu tava falando, que tu tava começando a entender o que era compor e tal, chegou algum momento que tu pensou, que tu tava escrevendo, que tu pensou assim, cara, eu acho que eu sei fazer isso, compor, assim. Tu lembra desse primeiro start aí? Cara, eu acho que foi quando eu fiz, assim... Cara, quando eu fiz a primeira música que eu acho que é uma música, assim, montadinha, que eu gosto, assim, que eu mostro ela até hoje, assim. Aí eu falei, caraca, realmente eu acho que eu consigo fazer. E depois que eu tive esse estalo, eu fiz um monte de curso, muito curso, que massa. Estudei pra caramba, assim. E eu vi que, por mais que eu tinha uma facilidade, eu também tinha dificuldades,
sabe? De tipo, de todo mundo que tava nos cursos, assim, e de tudo, porque é normal, eu acho que é muito difícil compor, velho. É muito difícil. É muito louco. Você chegar e fazer uma música assim, do nada, você tá... Aí você pode ser tudo, você pode falar pode colocar um mood bom, você pode colocar um mood de praia, um mood de bad, um mood de dark, assim, pode ser qualquer coisa, sabe? A música te permite isso. Então você... o meu processo que eu me entendi, assim, para sair dessa dificuldade, porque é difícil demais, que é muito amplo, né? Foi a minha vontade, assim. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar sobre a minha vontade de falar. E a minha vontade de chegar e falar, cara, eu tenho vontade de falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Porque aí você faz as coisas assim, sabe? Tipo, flui. Sim. Vai felizão. Como é que foi então esse processo de ter uma banda de metal e tal e chegar no Outro Eu, assim, que é um projeto completamente diferente, assim, né? Tu falou que teve algumas bandas e tal, a gente conversou que tu conheceu o Guto em uma dessas bandas, e tu morou um tempo fora também, né? Exatamente. Cara, foi um processo meio de ir criando casca e se entendendo e, tipo, se fortalecendo a cabeça, assim, de tudo. Do que eu quero. Eu não sabia muito bem, assim, o que era o folk, assim. Você falou do Superstar e tudo, assim. Eu não sabia o que era o folk nesse período, até eu conhecer, assim... Até vira o Mumford, na verdade. Tipo, quando veio o Mumford, você falou... Caraca, pode crer, isso é folk, então folk é maneirão. Então, pô, eu curto folk mó tempão. E não sabia. Caraca, então eu toco folk. Exatamente, pô, cara. Maneiro. Foi muito louco. Aí eu me entendi muito nessa vibe, assim, quando rolou, assim, bem um estalo, assim, falei, caraca, mano, isso é muito maneiro. E a gente tava viajando, aí eu fui pra fora, né, depois de ter conhecido o Guto, de tudo, assim, aí eu resolvi continuar a minha pesquisa, assim, sobre composição. Aí fui pra fora, porque minha ex-namorada tava fazendo curso lá, fazendo Ciência Sem Fronteiras, e aí falou, cara, você não quer ir comigo, não sei o que, de algum jeito a gente dá um jeito lá, passar um tempo comigo lá em algum momento. Aí a gente se programou, ela foi, 6 meses depois eu fui. Que massa. E aí fiquei um tempo lá estudando, entrei num concurso de composição. Que massa. E num curso de composição. Que louco. E aí que massa. Foi muito maneiro, cara. Cada semana a gente tinha que entregar uma música lá, sabe? Tipo, toda aula a gente tinha que vir com uma música pronta, nova. E feito assim, mesmo se não for lá, pô, meu Deus, um musicão assim. Mas foi uma experiência muito legal, assim, pra mim. E aí o Guto foi também. Que massa. Nesses 6 meses eu chamei ele pra ir. Falei, cara, vamos fazer uma trip, assim, de... se aventurar, tocar em praça, tocar em tudo. Eu tenho a carteirinha de busker aqui, a gente pode tocar. Tipo, lá tem uma carteirinha pra você poder tocar na rua. E aí eu tinha tirado essa carteirinha e fui... ele foi pra lá, a gente tocou, foi maneiríssimo. Vários momentos muito maneiros. E essa viagem foi muito a viagem que fez a gente, assim. Fez a Outro Eu, fez a coisa do folk, fez as canções. Terminamos a coisa de casa lá. Que massa. Eu já tava com ela lá, fiz ela lá de saudade, né? Sim. De casa, eu fiz. Eu chorei tanto com essa música. Pô, eu fazendo ela. Nossa, imagino. Aí cara, e aí foi isso, assim. Aí quando só que eu fiquei lá no concurso, eu fui passando de fase, já tava quase indo pro nacional, assim, pra fase nacional que ia competir, assim. E aí não passei, eu entendi meio como um sinal, assim. Eu sempre vi as coisas muito como um sinal, sabe? Eu tive vários sinais, assim, desde que eu comecei a fazer música de verdade, assim, sabe? Tipo, pra eu fazer música de verdade, eu tive um sinalzaço, né? Assim, inclusive. Alguns sinais bem bons. Que foi, pra mim, é muito o negócio do Caetano, que eu sempre falo o negócio do Caetano. Eu li numa entrevista que
tu deu, tava preparando material pra fazer o podcast, e eu li que é muito massa essa história. Conta como é que foi esse encontro com o Caetano. Cara, pô, eu tinha acabado de me formar, e por isso que eu acho que é muito coisa de sinal, assim, é meio místico. Mas eu, enfim, procuro ser muito aterrado, mas também tenho umas coisas, assim, de esse olhar meio de encanto, assim, para as coisas que acontecem, sabe? Porque, enfim, acho necessário. Também. E aí rolou essa coisa de eu me formar, não, entreguei meu TCC na faculdade, saí, assim, felizaço, assim, falei, cara, acabou essa parada, acabou essa fase, assim, e eu tô sentindo que eu tenho muito que fazer música, assim, e eu lembro de eu saindo de bike pra encontrar meus amigos na praia, assim, cara, vou na praia lá e vou ficar um pouco lá, tranquilo lá com eles lá, e a gente ficou, eles estavam... E aí eu sei que, cara, passou um senhor pra lá, assim, um senhorzinho andando pra lá, de boinha, passou um senhorzinho andando pra cá, e eu tocando o ukulele, assim, a gente tava de boinha, assim, na praia, já tava meio frio, assim, sabe quando a sombra fica fria já? Pode crer. Aí eu tava, assim, em pé, aí do nada ele botou a cara, assim, na barraca. Aí ele, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Que aí massa. ele falou, Nossa! Aí eu falei, caraca, caraca, como assim, Caetano, cara? Aí, tipo, aí ele falou, cara, toca, falou, cara, eu ouvi você tocando, não sei o que, você toca bem, cara, você tem alguma música? Aí eu, cara, não consegui falar nada direito pra começar. Sim, imagina. E aí eu cheguei e troquei uma ideia, aí eu falei, cara, tenho músicas, mas assim, não tão assim, então não dá pra mostrar. Enfim, eu acho que eu não falei nada com nada nessa hora. E aí ele falou, não, então toca aquela música que você tava tocando, Ré e A, não é? Que massa. Você tava tocando aquela Ré e A, que tem um espaço assim. Aí eu falei, eu fui e toquei Ré, e ele ficou, cara, cantando junto comigo. Caraca, aí juntou uma galera. Tipo, cara, eu ganhei meu ano, assim, minha vida inteira, cara, com essa cena, tipo... Porque pra mim, real, foi um momento meio de encanto mesmo, velho. Total, sobre uma coisa... E, sei lá, né? Eu acho que a gente tem que ter isso mesmo, um pouco para as coisas, se olhar, assim. Eu acho que foi tão maneiro pra mim, porque eu tava muito, assim, de cara com o que tava acontecendo, assim. É muito... Enfim, eu acho que essas coisas... E aí, semana seguinte, chegou minha carta da Berklee pra aprovar, que eu fui aprovado, né? Aí chegou... Tu falou que o Caetano falou que queria ouvir uma música, queria ouvir tua música no rádio, né? Ele falou, pô, quero ouvir tua música na rádio, isso aqui. Que massa. Tipo, é um sinal muito divino, assim, né, cara? Eu acredito em, sei lá, acredito em Deus, acredito em... Eu tenho uma espiritualidade. O Caetano é uma entidade, velho. Cara... O Caetano é uma entidade da música. Sim, velho. A gente tem que entender isso. A energia que ele carrega de tudo na palavra, na quantidade de gente que ouve a música dele em casa. Imagina todo mundo ouvindo e pensando no Caetano, quantidade de gente. É muito louco isso, cara. Tipo, muito... Pra vocês tocar gente, assim, é muito, muito doido, velho. O cara, no mínimo, tem que ser bem iluminadinho, né? Opa, tipo, e a gente tem que dar esse... Pô, você tem que ter essa percepção, né? E que massa que tu entendeu, assim, e tu falou que, tipo, isso foi uma das coisas que te deu um start, assim, né? De, tipo, cara, acho que é um sinal e eu vou correr atrás disso, assim, né? Eu comecei muito a ir atrás das coisas que eu já queria muito na minha vida, né, cara? E aí foi... eu não sei se é a intensidade das coisas, assim, ou o jeito que eu vejo as coisas, mas eu entendi muito como sinal, sabe? Sim, certeza. Sinais, né, que foram acontecendo na época que eu tava assim, mais, cara, o que eu vou fazer na vida? Eu quero muito fazer música. Cara, se for pra fazer música, manda um sinalzinho aí, chegar o sinal. Aí só chegou o sinal com o Caetano, né? Simplesmente o sinal foi o Caetano Veloso. Que massa. E aí como é que rolou esse lance do Superstar, assim, que foi, acho que deu um start gigante, assim, pro projeto de vocês, né? Cara, e aí a gente aí depois dessa coisa toda, a gente começou a fazer muitas, ir em sarau,
Aí começou a aparecer um monte de sarau, rolar um movimento de sarau no Rio de Janeiro meio monstruoso, Sim. assim, sabe? Eu nunca, assim, eu acho que esse rolê já deve ter tido, assim, nessa intensidade antes, mas hoje em dia não tem mais. Aqui em São Paulo sabe? até tinha antes da quarentena, tipo, toda semana tinha um sarau pra ir. Mas eu... Exatamente, Enfim. Mas eu sei que começou a rolar muito sarau e a gente começou a fazer muito sarau com muita gente, conhecer muita gente, eu e Guto indo direto, desbravando, assim, contatos e pessoas e conhecendo gente que curte música e fazendo música, assim, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa de você... Isso foi muito importante também, assim, sabe? A galera tá de leve com a anteninha ligada, assim, pô, esses meninos já apareceram ali ou ali, sabe? E aí a gente se inscreveu normal, mas a gente foi convidado pra ir. E aí a gente teve o convite, mas no convite já veio, e aí, a inscrição rolou, como é que tá? E aí já viram nossa inscrição, já veio tudo certinho, mas foi assim, foi do nada, cara, a gente tava meio que também nessa coisa, eu tava fazendo show com o Mike, né, com a coisa do Mike. Ah, pode crer. E aí, cheio de crise, cheio de coisa, não sei o que, cara, e aí veio o Superstar. E aí eu tinha que entrar com um projeto, pensei em entrar com o Mike e o Guto. Mike e o Guto, Banda. Exatamente. Tinha esse lance do Superstar também, na época, cara, eu achava meio ruim isso, eu acho muito ruim isso. Foda, porque eu sempre fui o Jeff, e aí eu pensei, cara, como é que eu vou me inscrever? Aí não podia ser cantor solo e tal, e aí foi muito tenso, cara. Mas aí tu... porque eu pensei em me inscrever como Mike até, eu cheguei a ser cogital, falei, cara, será? Eu falei, cara, mas isso tá me soando muito ruim. Mike Banda, tipo, assim, a galera não vai saber não que é banda. Não vai levar a sério, né? Tipo, não vai colar. E aí é óbvio que não ia colar. Eu falei, cara, ia ser muito... Aí eu e o Guto, a gente fez a música A Outro Eu. Na mesma época, assim, que também foi mó sinalzão, assim. Falei, caraca, mano, esse nome é muito maneiro. Tipo, do nada a gente veio com essa coisa de Meu Outro Eu Sempre Quer Você. E a gente tava os dois numa crise, assim, sabe? Surreal. E aí a gente ficou assim, cara, parece que tem duas pessoas aqui. Uma pessoa que quer fazer música e a outra pessoa que quer estar 100% disposto pro meu ritmo de vida que eu tava levando, assim, de tudo, de coisa mais... Tipo, a gente não tava totalmente mergulhado na coisa da música. Sim. A gente queria a gente já tinha decidido fazer, mas não tava assim, caraca, eu tenho que mergulhar mesmo. Sim. E aí rolou Outro Eu, cara, foi pra mim, encaixou totalmente, assim, porque eu tava preocupado com o meu nome, e aí, pô, eu criei um outro eu uma casquinha na minha frente, sabe? E aí tá com o Guto também fazendo as coisas comigo, demais, sabe? E aí fomos pro programa, chamamos amigos que já estavam tocando comigo, assim, que era no Mike, né? E fomos. E aí o Guto realmente, assim, a gente já tava compondo num flow, assim, há muito tempo, já, esse negócio de sarau. Aí fechou essa coisa dos dois abrindo voz juntos, sabe? Lindo, já tava cara. muito junto, e aí ficou meio outro eu, um do outro. E como é que foi, tipo, lidar com essa exposição de do nada tu tá na Globo com todo mundo, todo o Brasil te vendo, todo o Brasil te mandando mensagem no direct e tudo que rolou, assim, como foi essa mudança pra ti, assim? Cara, eu amei, assim, e ao mesmo tempo eu tive várias oscilações, assim, com isso, pra ser muito sincero. Porque deve mexer muito com a a cabeça, assim, né? Cara, tipo, eu ficava meio, não sei, às vezes me dava uma coisa, assim, meio de... Caraca, eu não sei porquê, eu ficava meio, não é com medo, mas eu ficava meio, assim, meio achando estranho, sabe? E ao mesmo tempo achando muito maneiro, assim, de tudo, da galera tá vendo, e foi um feedback super maneiro de todo mundo, Sim. assim, veio falando, super elogiando, super gostando, e a galera
Enfim, cara, eu curti, no final de tudo, eu amei muito, assim, amo tudo. É porque é um processo, todo o processo que é muito intenso é de leve meio dolorido, Sim. né? Você fica meio é, assustado, não sei, é meio Uhum. difícil, né? Sim. Mas é necessário E ter essas quebras e a gente tem que ter coragem, né? O punch é, pra aguentar a coisa. exatamente. Porque a gente tá a vida inteira, tipo, pensando, né, em ter isso, reconhecimento, a vida inteira, tipo, ralando com isso aí. Quando você tem, você vai dar uma pirada, não pode, né? É complicado. Mas é massa que abriu, tipo, ao mesmo tempo, abriu muitas portas, assim, pra vocês, né? Vocês conseguiram gravar o primeiro Aham. disco, vocês lançaram... Bom, o primeiro disco foi a porta de entrada, assim, de tudo, assim. Conseguiram assinar com uma gravadora. Eu acho que deu Exatamente. uma segurança pra vocês. E mesmo... Uma coisa que eu achei legal do disco, eu não sei, né, mas é uma coisa que eu percebi, que ao mesmo tempo de estar dentro de uma gravadora, eu senti que vocês estavam fazendo o que vocês queriam, assim, sabe? Vocês já tinham músicas boas, que já tinham singles, né? E Uhum. tu sentiu alguma pressão de alguma forma de trabalhar com uma gravadora, assim, ou alguma interferência na tua composição? Não, cara, a Som Livre sempre foi muito massa, assim, com a gente, nesse sentido de tudo. Sempre foi muito livre, assim, Uhum. sabe? Tudo. A gente. Som Livre mesmo. Eu pensei. Nossa, é o cara que não aguenta não fazer a Eu ia piada. fazer, eu pensei, vou esperar um pouco. É, Boa. mas a gente tinha bem essa liberdade mesmo de fazer o que a gente quer. Na Universal também agora tá muito massa também. As gravadoras, elas são muito tranquilas, assim, de deixar quando elas acreditam num artista. Elas já acreditam pelo o que o artista já faz. Sim. Então é uma coisa de já acreditar na coisa mesmo. Porque aí eu acho que vale a pena também, né? Porque imagina, você ficar lá botando o dedo em tudo, assim, o tempo Sim. inteiro. Mas até porque vocês têm músicas boas, assim, também. Eu acho que, tipo, eu não sei se tu pensa isso na hora de compor ou quando vai fazer um disco, se tu pensa em questão de, tipo, preciso de um single aqui, eu vou escrever esse single aqui, essa música vai ser mais conceitual, assim. Tem essa diferença pra ti ou não? Tem total, É. mano. Tem total. A gente fica pensando, cara, será que já chegou na música que a gente quer? Será que a gente já chegou naquele porque eu acho que é em busca da batida perfeita, né? Totalmente Pode crer. meio citando o D2 aí. Mas é você achar o seu próprio hit, né? Uhum. Meio que essa coisa do seu... a sua música mais legal Uhum. possível. Então essa parada é meio difícil, cara. É muito difícil. Mas você tem que distinguir. Você tem que saber, cara, isso aqui é uma música maneira. Eu acho que esse é o desafio do Sim. músico, entendeu? Da carreira musical. Saber, isso aqui é realmente um hit, Uhum. velho. Isso aqui é realmente uma música boa. Porque, tipo, esse olhar crítico, assim, pra mim é o principal, velho. Se tu não tem isso, tipo, tu acha tudo legal, é difícil, entendeu? Se tu acha... É difícil. E por isso que eu tenho até dificuldade de... eu tenho até essa... Eu nem acho que eu tenho dificuldade, não, porque eu faço muito isso. Mas eu acho que isso é uma dificuldade no sentido de, tipo, é difícil você compor com pessoas, porque eu acho que é uma coisa íntima, Uhum. sabe? Você tem que ter um diálogo muito aberto. Sim. Então, as pessoas têm que ser muito... Pra você falar que não é legal alguma coisa, pra você falar que é legal alguma coisa, é muito complicado, Eu cara. falo que é Então, abrir mão do ego, né? Compor em parceria é abrir mão do ego, assim, porque é uma coisa, é um pouco delicado, assim, ao mesmo tempo que, tipo, quando tu vai falar... vindo pra São Paulo eu comecei a compor com muita gente, assim, muitas sessions de composição, que às vezes, tipo, tinha uma pessoa que dava ideia ruim, e aí tu não pode falar pra ela que a ideia é ruim, porque senão ela vai bloquear, e ao mesmo tempo... e você não tem como ter certeza de que a ideia tipo é assim, ruim não é também. ruim, não é exatamente ruim, porque a gente não tem como julgar, mas, tipo, não funcionaria pra aquele momento, assim, sabe? Tu tá falando de casa e chega alguém e fala sobre, sei lá, a margarina derretida, sei lá, uma coisa assim. Mas eu entendo exatamente o que eu falei, porque eu rebati falando que a ideia, que não tem como saber se a ideia é ruim, porque realmente, tipo, é uma coisa que você não na teoria, você não tem como botar isso
assim, Sim. falar, caraca, essa ideia não é boa. Essa pessoa vai falar, cara, mas por quê? Aí você tem que explicar, Sim, entendeu? sim. Aí essa explicação a pessoa ou ela entende como uma coisa lógica, Ou- né? Porque isso pra mim eu acho que é a missão, você ser Uhum. lógico, né? Tipo, você trocar ideia assim com a pessoa, fala, cara, realmente, eu não vou botar, se você tá falando aqui de um assunto, eu não vou botar essa palavra aqui Uhum. por causa disso, aquilo, eu acho que vai soar meio assim, essa palavra soa meio assado. Enfim, e eu acho que é importante você falar essas coisas assim, né? Para as coisas serem faladas mesmo, Sim. assim, mas é porque é difícil você acessar assim a pessoa a ponto de nossa, eu acho que eu me Não, embolei mas é agora. isso, mas acho que é isso, tipo, é realmente difícil, é uma coisa, é uma situação muito delicada, né? Porque tu tá trabalhando, tu tá com pessoas que tem um ego ali, então às vezes é complicado tu falar que, cara, essa ideia aqui acho que talvez não funcione tanto aqui e tal, e a pessoa tá disposta, assim, acho que compor junto todo mundo tem que caminhar pro mesmo É, lugar, assim, né? e chega num ponto que é gosto, cara. Chega num ponto que às vezes é É, gosto. Às vezes também. tu fala, cara, não, essa palavra eu acho que eu prefiro essa, Uhum. sabe? E aí você. Tá bom, não é? E aí depois você vai ver, tipo, aí também é da compreensão de que, tipo, você não. Você tem que ter a tua opinião própria, Sim. sabe? No final de tudo, eu acho que é essa coisa assim, você tem que ter muito uma opinião forte, sabe? Para as coisas mais. Uma opinião forte não é ser um. Autoritário. Autoritário, um convicto sem Uhum. lógica, sabe? Sim. Uma pessoa sem nexo convicta, Sim. sabe? Não é isso. É tipo, é convicção com as coisas, mas caraca, você saber de verdade que aquilo é uma coisa que você, sabe, você certificar que aquilo é Sim, certo, que você saber tá o que tu falando. quer, na real, né? E ao mesmo tempo depois, e ao mesmo tempo você se abrir também pra você, caraca, realmente, a pessoa tá falando uma coisa, se eu tá ouvindo, você ter essa manha é muito difícil, cara. Sim. Eu acho que é essa mais. O que tu acha que funciona mais pra ti no teu método de composição? Tu acha que tu acredita mais em inspiração ou em transpiração? Eu acredito nos dois, cara. Uhum. Eu acho que é o como você se mantém sempre inspirado, Uhum. transpirando. Boa. É muito boa essa resposta. Acho que é meio que essa coisa, assim. Tipo, eu, eu me esforço muito pra estar sempre fazendo as coisas, mas sempre querendo estar fazendo, Uhum. sabe? Porque eu acho que a vontade é a coisa mais. É a energia mais forte que tem, cara. Quando Sim. você quer, assim, é a coisa mais intensa no cara. Eu quero uma coisa, assim, você. Tipo, eu quero fazer isso aqui, cara. Eu quero fazer uma música assim. Que Você massa. faz, cara. Tipo, é muito doido isso. E então, e por ter feito assim bastante cursos e tal, tu acha que isso interfere na hora de tu compor assim, tu sente que tipo o que eu quero saber na verdade é o quanto tu te prende assim a sistemas de composição que nem harmonia, métrica assim. Tu acha que isso interfere na hora de compor de tipo, eu preciso rimar essa palavra aqui porque senão eu não vou fechar a música. Eu preciso usar esse acorde aqui porque senão não vai fechar. Tu é um cara que se preocupa assim com isso ou já deixa um pouco mais livre? Preocupa, tem que preocupar, pô. Porque eu acho que todas essas coisas são ferramentas, Uhum. né? Tipo, que são usadas a ferramenta. Se você, a conclusão do acorde, a suspensão do acorde, a conclusão da letra, a suspensão da letra também. Então, eu acho que são coisas que são técnicas, né, Uhum. cara? Tipo, e ao mesmo tempo são técnicas. Eu acho que isso que na minha jornada toda, uma das coisas que eu mais curti também ter aprendido é que, tipo, eu acho que a técnica é importante demais. Só que num nível que você tem que botar ela num plano que é automático. Você não pode estar pensando muito nisso, nela. Ela tem que ser automática. Você tem que estar tocando, tipo, o que você quer tocar automático. E Sim. não ficar pensando muito assim, tipo, se você não conseguir tocar aquilo automático, você tem que conseguir de alguma forma botar o que você está querendo para fora, com alguma outra técnica, algum outro recurso Uhum. seu, sabe? Mas eu acho que é uma coisa de
a técnica tem que estar por trás, assim, a gente tem que se preocupar com a emoção, assim, emocionar a pessoa, não no sentido só emocionar a pessoa chorar, não, Sim, mas sim. a pessoa, se for Sentir alguma emoção coisa. feliz, exatamente, mexer com a pessoa. E, sim, essas técnicas eu acho que são muito importantes pra caramba. Boa. E isso eu ia né? te perguntar também, falando dessa parte da técnica, assim, porque as tuas músicas têm bastante... eu sinto que tem bastante coisa de emoção, assim. Até tu falou que tu faz a música que tu gostaria de ouvir, assim, que gostaria de se emocionar. E como fazes esse equilíbrio de, tipo, da técnica não interferir tanto na hora de sentir o lance, deixar fluir, assim? Cara, eu tava viajando com o Pedro Lagum esses dias, conversando com ele, assim, essas coisas, assim, a gente fica conversando direto, assim, de processo criativo, Nossa. de tudo. Que eu acho o Pedro muito bizarro de tudo, de visual, eu acho ele bem gêniozinho, assim, de escrita também. E aí eu falei, cara, eu não sei você, mas eu viajo que é muito quando eu tô compondo, assim, que eu tô compenetrado e que sai coisa, é quase uma meditação, assim. Tipo, eu entro num estado, assim, de tipo... Fica um monte de coisa passando e ao mesmo tempo nada. Eu tento esvaziar a cabeça, assim. E eu pego uma linha e às vezes eu tô tocando já alguma coisa, sabe? Às vezes alguém me manda uma ideia e eu entro nesse estado, assim, mas... É um estado de... Transe, Parece assim. que é meditação mesmo, cara. Eu não sei, é um transe, assim, real. Que Pra massa. mim é assim, eu começo... Quando eu entendo o caminho, assim, isso para dar o start. Quando eu entendo o caminho, eu fico eufórico, Sai tudo. digitando pra caramba, assim. Eu acho que é meio que essa coisa. Aí de mim foi muito assim, cara. Me mandaram a música, tipo, eu fiquei pirado com a coisa na hora, assim, porque a Julie me mandou aquele... Aí ela mandou isso. E aí eu mandei, cara, 15 minutos a música. 15 minutos depois, assim, a música, tipo, verso e refrão. Caraca, que massa. E aí, porque eu vi assim, eu falei, caraca, essa parada, tipo, aí eu peguei o violão pra tocar, aí eu falei, caraca, é um baião, e o baião é um ritmo folclórico, folclórico é folk. Folk, tipo, porque a palavra folk meio que vem do folclore. Aí eu dei um estalo, assim, que eu fiquei muito feliz, assim, tipo... Aí tu pensou, com a folk ideia. é nóis. Exatamente, aí rolou aí de mim. Que massa, que massa. Cara, e quais compositores tu acha que mais te influenciaram? Além do John Mayer lá que tu falou já. Cara, o Camelo muito, assim, o Caetano também demais, Djavan demais, acho que Nando Reis, surrealmente demais. Que massa. Cara, e eu encaro muito assim, eu fico vendo, cara, eu juro que eu fico ouvindo assim as músicas e reparando em cada coisinha de cada letra, eu lembro dos arranjos das coisas, assim, cara. Eu também entro nesse estado meditativo ouvindo também, às vezes, porque eu fico absorvendo mesmo, assim, cara, meio na minha absorvendo, assim, as coisas, porque os caras escrevem muito, é uma coisa, tipo, e o Nando, essas coisas, dessas escritas meio viagem, quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, massa, tipo, né? mano, como assim? Que viagem maneira, tipo, É você muito louco, né? você já quer ouvir o que o cara vai falar depois, sabe? Enfim, e aí é muito interessante, assim, e do nada ele lança umas frases, assim, que são muito retas e muito certas, assim, sabe? Tipo, a Relicário tem muito isso, né? Tipo, enfim, mas eu acho que eu viajo muito também nisso ouvindo, Que cara. massa. Fico parando pra prestar atenção, isso a galera me influencia muito, Que cara. massa. E como eu já percebi, assim, que tu é um cara muito sensitivo, assim, desde que tu falou que era pequeno e sentia as coisas, percebia as coisas, assim. Como tu acha que o exterior influencia o teu interior, assim, na hora de compor? Tu gosta de sentir ou de perceber coisas... tu te pega, assim, pensando, eu gostaria de falar sobre tal coisa, e aí deixa aquilo, as histórias, ou sei lá, filmes, séries, as coisas de fora, como elas influenciam as tuas coisas de dentro, assim.
Cara, influencia totalmente, 100% em tudo, assim. Tipo, se eu vejo uma coisa que eu acho maneiro, que faz sentido pra mim, eu me aproprio, assim. Você falou essa coisa do sensitivo, mas eu acho que é uma coisa... É uma coisa de apropriação muito, assim, sabe? Tipo, eu pego pra mim de um jeito muito... Bate em mim de verdade, assim, eu sinto bater lá, assim, de meu, caraca, falar disso é muito maneiro. E eu fico viajando, tipo, naquela coisa, tipo, porque a pessoa me dá... Às vezes eu vejo um título de um livro, assim, eu já vou embora, cara. Tipo, não preciso nem ler o livro, porque aquilo já me faz assim, caraca, mano. Realmente, esse assunto é muito maneiro de ser falado. O cara colocou a frase de um jeito que eu não tinha pensado, assim. Enfim, eu acho que isso é uma coisinha que rola comigo, assim, bastante. Que massa. E tu já fez música por encomenda? Tu faria música por encomenda? Cara, já fiz música por encomenda, já não consegui fazer música por encomenda. E pra qual artista tu gostaria de compor? Cara, Tá, primeiro fala das encomendas. Ai, tem tanta Rolou gente. tranquilo pra fazer música por encomenda? Cara, é difícil, eu acho difícil, mas eu acho bem legal, assim. Eu acho difícil por vários fatores, assim, porque às vezes eu faço a música por encomenda e eu amo a música. Aquele ciúminho de entregar. Aí eu fico, caraca, e agora? Acontece bastante. E aí, o que aconteceu na Pra Vida Inteira também, de leve, né? Assim, porque a gente fez a música, a gente lançou agora Pra Vida Inteira. E aí, a gente ia fazer por encomenda pro show das meninas, pro Nando Reis. Que massa. Que elas iam fazer show do Dia dos Namorados. Ana Vitória e Nando Reis, Dia dos Namorados. Aí eles iam fazer uma canção pra isso, pra lançar. Sim. E aí... Achei muito maneiro a ideia, assim. A Ana veio com uma ideia comigo, assim. Ela falou, cara, eu preciso muito fazer essa música. E ela tava numa correria de tudo, assim. E queria uma força também. Aí, cara, a gente fez a música, rolou. E eu, na mesma hora, assim, cara, essa música não tá muito linda, cara. Tipo, meu Deus. E aí acabou que, cara, eles não botaram, mas mesmo assim, a música era pra isso, eles não quiseram mais fazer uma música. Entendi. Tinha várias opções, eles não quiseram. Falaram, cara, acho que vai ser meio correria mesmo, assim, de tudo, de gravar, eu acho que era uma coisa assim. Não rolou a música. E aí eu fiquei meio feliz, assim. Fico triste com essa notícia, com sorriso. É um sinal, a música era realmente pra ser aquela minha. figurinha do WhatsApp com o cara Pra soltando foguete, assim, fico triste com essa notícia. Exatamente. Que massa, meu. Bom, e pra quem tu gostaria de compor? E assim, cara, pra muita gente. A gente fez a Areia pra Sandy. Que música linda, cara. Puta merda. Foi muito massa, cara. Eu amei, assim. Falei, caraca, tipo, a Sandy tá cantando uma música minha. Sem ser de mim. Tipo, cara, como assim, velho? Que massa, né? Tipo, é muito massa, cara. Você vê a galera curtindo, assim. E aí uma coisa que você fez e a galera vem falando. Eu achava que era mais tranquilo, assim, né? A galera não percebia muito, assim, quem compõe, não sei o quê. Mas a galera vem falando super, assim, caraca, e super dando um maior valor. Eu amo, cara, que isso. Massa. Eu agora que depois da Areia, assim, aumentou muito a minha vontade, assim, de compor para mais pessoas. Que massa. E fazer, assim, cara, para muita gente. Acho que continuar para Sanji, fazer para mais pessoas, cara, eu não sei, velho, para quais pessoas, sei lá, pra Isa, talvez, pros Lagoon, pros Melim, pros amigos. Eu acho que colaborar mesmo, cara. Colaborar, botar música pra fora. Isso aí colocar música no mundo, né? Música, porreta. Boa. E como funciona pra te escolher o título de uma música ou de um disco, assim? Tu quebra muito a cabeça ou surge primeiro o título ou não? Cara, eu deixo muito fluir as coisas, assim. E aí eu vou vendo o que vai me dando de sinal. Eu sou muito dos sinais, assim. E aí vem, cara, geralmente a música já dá meio quando você vai escrevendo assim,
você entende o tema da música, tipo, a gente foi fazendo a Poema de Lágrimas, por exemplo. Tipo, a gente foi fazendo a música e aí o Guto tava com esse negócio de poemas e tinha lágrimas. E aí ficar poemas e lágrimas, porque era uma história de uma pessoa que a gente conheceu que ela encantava todo mundo, assim, com as coisas tristes que ela falava, assim, mas era um encanto, assim, todo mundo ficava feliz ao mesmo tempo, porque era emocionante. E eu achava muito maneiro isso, e a gente viu um filme, na época o Guto tava passando uns dias lá em casa, a gente viu aquele Forrest Gump. Nossa, demais. Que é o meu filme favorito, Total, assim, nossa. da vida. E ele é um filme que emociona e faz o mesmo efeito, Demais. assim. Aí a gente falou, cara, por que você não junta poema de Que lágrimas? massa. Isso é um poema que faz, tipo, a galera chorar, mas, tipo, sorrir com poemas de lágrimas. É meio que essa coisa. E aí ficou o poema de lágrimas, já era o sinalzão, já. Isso, cara, isso é o nome da música, Sim. entendeu? Não tem como fazer Que massa. outra coisa, assim. Se a música não dá um sinal, assim, um nome muito forte, a gente vai sentindo também e acha, sabe? Mas Sim. muito no sentir. Bom, mas na hora de escrever, assim, esse processo, assim, tu parte de alguma ideia, ou tu pega o violão e começa a arriscar uma melodia e surge uma letra, ou tu já parte de uma letra, assim, como é esse processo inicial? Pra começar a escrever? Isso, Cara, pra começar a escrever, geralmente a gente... o Guto vem com riff ou alguma coisa, assim, de violão, ou eu tô com uma ideia de alguma coisa que eu escrevi. Não tem muito um partido Sim. de início só, assim, sabe? Um lugarzinho só que a gente é sempre meio aleatório também, assim. Ou eu tô com uma ideia no teclado, vou fazendo, aí sai uma coisa, eu passo pro Guto, o Guto vem com outra. É meio que... um processo mesmo, assim, um ping-pong que rola no final. E quais recursos tu usa na hora de compor? Tu é do caderninho, tu é do celular, bloco de notas? Cara, eu sou do Evernote. Evernote, cara, primeiro cara, acho que fala. Não, acho que teve mais um. Eu sou do Evernote pra caramba, assim, porque você bota áudio junto com escrita na mesma nota. Aí facilita. E aí você pode organizar com pastas, assim. Então, por exemplo, se eu tenho uma encomenda pra fazer, aí eu boto lá, encomenda. Aí dentro dessa encomenda você vai jogando todas as ideias que você tem pra aquela vibe. E aí tem áudio, tem escrita. Que massa. Eu preciso estudar mais esse aplicativo aí. Boa. Qual música que tu mais se orgulha de ter feito? Caraca, qual a música que eu me orgulho mais? Que tu pensa assim, que tu tá de boa ouvindo, daqui a pouco tu pensa... Opa, acho que essa aí eu fui bem, hein? Cara, eu acho que a Pra Vida Inteira é uma das músicas, assim, que eu penso. Que assim. massa. Eu não sei se é porque é a última, eu tô amando muito agora, assim. Mas eu acho que foi a Pra Vida Inteira. Que massa. Que eu mais, assim, de empolgação, de cantar, de ser uma coisa musical e letra, assim, junto. E ela é muito música de show, né? Como é que tá essa angústia de não poder tocar agora, assim? Nossa, cara. Eu tô aqui, eu fico tocando aqui, assim, no quartinho, né? Mas é isso, né? No quartinho nas lives. E qual música que tu já fez que tu menos gosta? Que eu menos gosto? Cara, essa é uma ótima pergunta. Que eu menos gosto é a Pai, com certeza. Com certeza, Pai. Pode não ouvir, pode recomendar, a galera não ouça. Mas por quê? O que rolou, assim? Não curte? Não curto, velho. Eu não gosto dela mais, assim. Eu briguei com ela, assim. Sei lá. Cancelou, pai. Tipo, eu não curto, cara. Porque eu acho que foi uma forçação, assim, de leve, assim, de querer criar alguma coisa, assim, de querer fazer uma música mais rock. Sabe? Que eu queria fazer uma coisa mais porrada, assim, mas... e ao mesmo tempo, a gente tava no estúdio, rolou super natural, assim, mas... Tudo que eu acho que não é muito, assim, natural, muito mesmo eu querendo fazer, eu muito sentindo que eu gosto muito, eu acho duvidoso, sabe? E aí eu prefiro não fazer. Então, essa música eu acho que foi a mais duvidosa, porque
Saiu meio de repente, a gente tava gravando CD, a gente queria botar uma música, a gente botou e era meio rock and roll, aí eu fui ver, eu falei, cara, essa música aqui, a gente botou, a gente gravou, e ela passou e eu nem vi, né? Tipo, eu não achei ela muito boa, não. Aí, cara, eu gosto até da vibe, assim, essa parada meio rock, mas eu... Não bateu. Sei lá, se for... hoje não bate, velho. Boa. E tu escuta as gravações? Se eu escuto as gravações... Tu escuta álbum, assim, teu álbum, tipo, no Spotify, tu entra pra ouvir e tal, ou não? Não, cara. eu não consigo Por muito. que não? Assim, eu fico nervoso, cara, de me... Porque eu não consigo aproveitar a música. Tipo, eu fico meio reparando em tudo da gravação, fico lembrando de tudo. E fico, tipo, pensando na mix, pensando em um monte de coisa, assim, sabe? Tudo. E eu acho que cada coisa que a gente faz, a gente sempre acha que dá pra dar uma melhorada em alguma coisa que a gente não fez. E eu acho que eu entro um pouco nessa autocrítica, assim. Mas hoje em dia eu tenho trabalhado isso em mim, assim. Às vezes quando alguém bota, assim, eu já tô de boa, assim. Antigamente eu ficava... Cara, como é que a galera tá ouvindo? Tipo, meio nervoso. Boa. Tem uma parte do podcast que é o Por Trás da Canção, que a gente fala um pouquinho melhor sobre uma música. E a gente tava falando Pra Vida Inteira, assim, que acho que foi o lançamento mais recente, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela, assim, como foi... Tu já contou que surgiu desse norte de fazer a música Fernando Reis, Ana Vitória e tal. Mas conta um pouquinho melhor, assim, sobre a letra, o que tava rolando na hora, assim, o que tu pode falar mais sobre ela e tal. A música, ela fala meio que sobre distância, né? Um pouco, assim, e é exatamente o que tava rolando comigo, assim, na minha vida, assim, essa coisa de relacionamentos à distância e tudo, e, enfim, eu acho que a música fala bem sobre isso, assim, de estar sempre ali, apesar das coisas, apesar das coisas que estão passando, que tudo que está acontecendo, independente do que aconteça, você tá ali ralando, assim, pra manter a coisa que você valoriza, que você dá valor, que você gosta, de estar com alguém, ou que seja... no caso, foi bem isso, assim. Mas é isso. Acho que a música, ela fala sobre a relação, tipo, essa coisa do meu bem e do meu amor, quem sabe é só você, tipo, as coisas da intimidade da pessoa, sabe? A gente quis resumir um pouco isso. Me escuta, tipo, cara, me escuta que eu tô aqui, independente do que tá rolando, me escuta, sabe? Porque é importante a gente se falar, se ouvir, enfim, trocar, porque eu sei que tá bad, que tá tudo rolando, que pode, mas vamos se ouvir. Aí eu acho que é meio que... E aí quando foi que achei você, o amor, que tonteia a dúvida, atropela o querer, e é como a gente sente também, como eu sinto isso, assim, do que eu sinto de gostar de alguém, de alguém, assim, eu acho que é meio que essa coisa, assim, de você acaba passando por cima das coisas e tudo, assim, é um atropelo mesmo, essa coisa do amor, assim, mesmo. E aí é isso, é que sou meio brega às vezes falar essas coisas. Eu acho lindo, cara, eu acho lindo. E eu acho massa a escolha das palavras que tu faz, assim, sabe? Eu acho muito legal no teu trabalho isso, tipo, atropela, sei lá... Então, são vários detalhes, assim, na escolha das palavras que eu acho muito massa, assim. Tu tem esse cuidado também de, tipo... essa palavra aqui acho que tem a ver comigo. Essa palavra aqui... Vou colocar por colocar, assim. Eu não sei como funciona esse carinho que tu tem. Que eu sinto que tu tem, assim. Total, mano. Eu sinto muito a vontade de falar, assim, do jeito que a gente fala as coisas, sabe? Tipo... E sem soar meio... formalzão demais ou coisa, isso soar natural, assim, mais natural possível, assim, e exatamente do jeito que eu falaria, sabe? Foi você quem disse eu quero e eu vou, sabe? Tipo, eu não daria pra falar isso de outro jeito, sabe? Tipo, eu quis falar muito, cara, foi você que disse que quer e eu vou, que eu quero que eu vou, então, tipo, o que você tá... É meio que o jeito que eu... Que massa. Eu troco ideia, que eu trocaria, entendeu?
enfim, e aí e tentando fazer eu sempre tento fazer um resumo das situações, assim, né? Tipo, eu acho que esse é o resumo. E aí vem aquele assim. refrãozão, né? Te esperar. A vida inteira. Cara, é lindo, cara, é lindo. Eu ouvi, eu pensei assim, esses caras não erram, esses caras não erram, cara. Porque eu já tava, quando vocês lançaram o EP, tinha Não Olha Assim Pra Mim Não. Cara, essa música ficou na minha cabeça, tipo, umas 3 semanas. Eu ia tomar banho, não olha assim pra mim não. Eu falei, meu Deus, cara, esse troço não sai mais da minha cabeça. Aí, por algum motivo, saiu. E aí a minha noiva, a gente tá em quarentena, aí daqui a pouco ela passava por mim, não olha assim pra mim. Eu falei, caraca, agora tu! O que esses caras fizeram com a nossa mente? O Mike entrou na nossa mente, cara. E é massa isso, cara. Eu acho muito legal. Não sei se é porque a gente vem da mesma vertente do folk, que a gente aprendeu depois que era folk, mas eu me identifico muito, assim, com o trabalho de vocês, assim, com a própria escolha de melodia. Tem umas coisas de melodia que eu acho muito bonito, a escolha das palavras, assim, eu acho que, sei lá, uma construção que eu me identifico muito, assim, até curto pra caramba, assim. É isso. Pô, obrigado. Momento foi, desculpa. A gente tá chegando ao fim do podcast. Eu queria te perguntar, então, uma dica de um livro, ou um filme, uma série e um disco. Cara, um livro, um filme, uma série, um disco. Vamos lá. Um disco. Cara, eu vou indicar o disco que eu mais ouvi no ano passado inteiro, que eu só ouvi um. Sério? Não, tô louco. Eu acho que eu já ouvi mais alguns, né? Mas esse eu ouvi real, assim, muito. Que foi o disco do Daniel Caesar. Ah, que massa. Que, cara, pra mim é o cara mais surreal de tudo, de composição de música, de cantar, de emocionar. Né? Agora, pra mim, massa. é o cara que eu tô travado nele, Boa. assim. E é o CD novo dele, eu acho que é o Entropy o nome, eu não tenho certeza. Mas é o disco mais recente dele. É, o disco mais recente Boa. dele. E um livro, cara, eu recomendaria o da Rita Lee. Ah, que massa. Que é a biografia dela, que é bem maneiro, e que eu comecei a ler e não consegui ainda acabar. Pode crer. Mas eu tô devendo pra ele aqui, mas eu achei muito maneiro, assim, e eu tô muito pirando de acabar ele aqui Que agora, massa. sabe? Um filme, uma série. Uma série... Demolidor. Cara, não, uma série... O Demolidor é muito bom, cara. Se você... maneiro, essa é o Demolidor, eu pirei também, Tá, pode crer. vamos falar sério. Mas eu não, pô. Mas se eu fosse recomendar, tipo, eu recomendaria o Demolidor também, mas eu acho que a que eu mais curti de ter visto foi o Breaking Bad. Nossa, é demais, né? Breaking Bad, pra que se alguém não viu essa série por aí, muito veja foda. e passa assim, por favor, do terceiro episódio, porque a galera sempre fala, vi 2 episódios e não gostei. Pra mim rolou isso, cara. Mas eu nunca ouvi alguém falar que viu 3 e não gostou, que o terceiro é o que eu acho que E tu curtiu o pega. Better Call Saul? Cara, curti. É massa, né? Curti pra caraca. Mas não acabei. Parei Tá nela. bem legal. Tem que parar. Boa. Tem que acabar, né? filme. E faltou mais alguma coisa, não faltou? Um filme? Ah, cara, Forrest Gump, Que massa. demais. Forrest Gump pra caramba. Ah, não. Volto, porque eu falei do Forrest Gump no podcast, então vou falar outro. É o Big Fish. Ah, Peixe Gente, Grande, veja é Big lindo, Fish. cara. É lindo demais. Nossa, Chorei tanto também. é bizarro esse filme. Que massa. Bizarro. Boa. Chegando ao final, Acho que é então, isso. uma pergunta. Por que você faz música? Por que eu faço música? Porque... Cara, que pergunta. Que pergunta boa. Cara, eu faço música porque eu acho que é o que mais bate em mim a vida inteira, assim. Desde que é o que mais impacta em mim a vida inteira. E impacta de um jeito que eu não sabia e eu fui aprendendo
a entender que era uma coisa realmente muito importante para mim, Que assim. massa. Então eu acho que é por conta dessa importância que eu faço, assim, porque eu amo mesmo. Eu acho que no final é amar, sentir essas coisas que eu sinto quando eu ouço uma música, eu acho, e quando eu toco. Que sei lá. massa. Acho que é por causa Boa. disso. E o que é um hit? O que é um hit? É. Cara, o hit é uma música que não sai da tua cabeça, é uma música que faz você chorar, é uma música que faz você ficar feliz, é uma música que muda teu emocional, teu mood, seu humor, Uhum. sei lá. Eu acho que um hit é a música que realmente impacta. Boa. Então, e o recado final, assim, pra quem tá começando nesse mundo da composição, assim, pra quem tá ouvindo, os amigos ouvintes desse podcast, qual o recado que tu tem, assim, pra galera, uma dica e tal? Galera, eu acho que o recado que eu poderia dar, assim, é persista, faça, cara, tenta, rala pra caramba e só, assim, tenta se esforçar ao máximo pra nesses tentares você tá felizão fazendo tudo que você tá fazendo e tá emocionadão fazendo tudo e muito de coração, muito presente pras coisas. Eu acho que é isso. Boa. Então, Poderia falar. obrigado, cara, por ter aceitado o convite, obrigado por esse papo aí, muito feliz de ter participado, e é nóis. Pô, eu que tô, mano. Tô felizão. Eu tava nervoso aqui, cara. Nunca fiz podcast. Pô. É de boa. Então tá, brigadão, tá? Pô, espero que todo mundo goste aí, galera. Com Um certeza. beijo e pô, um beijão pra você, Valeu. Jeff. Obrigadão.